A cultura latino-americana se expressa das mais diversas maneiras. Podemos encontrar em cada país que compõe a América Latina universos a serem explorados, desde a arte até a gastronomia. Iremos explorar a história de um grupo que habitou uma pequena parte desse território, mas que compõe uma imensa parte da humanidade, os Chancai. Os Chancai são parte da cultura peruana pré-incaica. Habitaram a costa central do Peru durante o período que os arqueólogos denominam intermediário tardio, entre os anos 1000 e 1450 aproximadamente. O clima peruano varia muito, de acordo com a região. Isso porque o país é extenso e a topografia é bem heterogênea. Então essa variação climática e botânica do país é muito marcante. De maneira bem simplificada, o território pode ser dividido em 3 zonas climáticas. A costa, com uma característica árida e pouca altitude, os planaltos, com as áreas de altitude e clima frio, e as regiões localizadas a leste do país. São caracterizadas pela floresta tropical amazônica e seu clima úmido. Localizada à sombra dos Andes, a costa peruana, região que foi ocupada pelos Chancai, tem seu clima árido influenciado pela cordilheira e pela chamada corrente de Humboldt, uma corrente marítima caracterizada pela baixa temperatura da água. Isso acaba impedindo sua evaporação, o que influencia no clima da região. A corrente do Peru, como também é conhecida corrente, influencia a vida marinha da região, favorecendo sua abundância e, consequentemente, aves se aproveitam da vasta fonte de alimentos. Assim como diversos outros grupos peruanos, os Chancai produziram uma diversa gama de artefatos em cerâmica. Em sítios arqueológicos associados ao grupo, é possível encontrar diferentes tipos de vasos, estatuetas e utensílios no material. Com uma característica mais grosseira, a cerâmica Chancai possui decoração chamada preta sobre branca, que na verdade é algo mais próximo de uma cor creme com marrom. Utilizava-se moldes para produzir os objetos em cerâmica, técnica que agiliza a produção dos itens. São poucas as pesquisas voltadas para desvendar os mistérios acerca dos Chancai. A maior parte dos dados disponíveis sobre esse grupo são resultados de pesquisas arqueológicas desenvolvidas em cemitérios no território peruano. Rituais funerários são comuns em diversas culturas ao redor do globo. Isso não é diferente no território peruano. São encontrados diversos sepultamentos com itens produzidos especialmente para aquela função. Os sepultamentos Chancai geralmente são acompanhados de diversos itens que poderiam ser utilizados pelo sepultado na vida após a morte. Dentre eles, vasilhas de cerâmica, acessórios e o mais comum de todos eles, os cuchimilcos. Encontrados durante a construção de uma ferrovia na década de 1870, na região próxima ao porto de Ancón, os cuchimilcos foram inicialmente estudados pelos alemães Reis e Stubel. Na região, foi descoberta uma necrópole chamada de Necrópole de Ancón, onde foram encontrados diversos sepultamentos associados ao Chancai. Pouco se sabe sobre o significado dos cuchimilcos. Infelizmente, muitos deles foram retirados de seus contextos arqueológicos pelos chamados vaqueiros, pessoas que buscam peças arqueológicas para vendê-las para colecionadores. Hoje em dia, muitos cuchimilcos fazem parte de coleções particulares. Ainda que seja um mistério, algumas teorias relacionadas aos significados dos cuchimilcos foram desenvolvidas por pesquisadores. Uma das mais aceitas é a teoria que explica esses pequenos ídolos como companheiros no pós-vida, visto que são comumente encontrados em sepultamentos.
Há pesquisadores que os associam à fertilidade, visto que, em sua maioria, os órgãos sexuais estão bem marcados. Este cuchimilco é um dos ídolos que compõem a coleção. Vou falar de alguns aspectos dele. Inicialmente, os braços que estão sempre levantados. É isso que marca o artefato como um cuchimilco. Além disso, a pintura facial e corporal, que vão aparecer em alguns outros também. O interessante desse é a decoração geométrica, que a gente consegue ver em outros artefatos da cultura, e esses 3 furos, que provavelmente eram uma composição com outro tipo de decoração, uma folha, algumas flores ou até penas. Esse ídolo Chancai possui características antropomórficas, ou seja, nós encontramos características humanas nessa figura. Na parte superior, podemos observar 3 perfurações. A sua pintura também é o preto sobre o branco. Esse é o maior ídolo da coleção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele possui pintura geométrica por todo o corpo, braços erguidos e 2 perfurações na altura da orelha. Nesse vaso em cerâmica, grande parte da decoração é geométrica. A gente nota essa decoração pintada na superfície, na zona da borda e também nas alças. Além disso, o que complementa essa decoração são os apliques, esses pequenos rostos moldados em cerâmica. Uma outra questão sobre esse vaso é a morfologia. Apesar dele possuir um bom armazenamento, ele é grande o suficiente para armazenar uma grande quantidade de líquido, a morfologia dele não sugere um uso doméstico, ou seja, um uso no dia a dia. Então é provável que ele seja utilizado em ritos funerais. Esse vaso possui características diferenciadas dentro do acervo. Ele possui a pintura do preto sobre o branco e também há uma aplicação antropomórfica, ou seja, uma aplicação com características humanas. Podemos observar um rosto e abaixo dele um braço com as mãos cruzadas. Este vaso em cerâmica possui 2 características bem marcantes. Essa decoração geométrica é uma característica do Chancai, a gente vai encontrar em diversas peças em cerâmica. Além disso, esse aplique zoomórfico, ele tem uma semelhança a um felino. A gente consegue dizer isso de acordo com a forma da cabeça e das orelhas. Além disso, é possível ver também as patas dele, as garras, fincadas no vaso.
Essa cerâmica Chancai representa um cachorro. Como característica, a sua pintura é o preto sobre o branco. Essa pode ser uma representação associada a um cão pastor. Esse é um vaso antropomórfico Chancai, com quero. Antropomórfico porque esse vaso possui características humanas. O quero, na verdade, é esse copo ritualístico na parte frontal do vaso. O vaso possui como característica a pintura do preto sobre o branco. Podemos encontrar aqui na orelha um brinco, arredondado, que possivelmente era uma caracterização de uma classe nominante ou a nobreza. Essa é a maior figura antropomórfica da coleção. Ela possui características muito marcantes. A sua pintura é o preto sobre o branco, ela possui esses braços erguidos, em seu rosto é muito característico. Podemos observar uma boca aberta, os olhos abertos, desenhados, e essa figura realmente ela é singular dentro da coleção. Esses são os moldes dentro da coleção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As cerâmicas normalmente eram fabricadas em série, então os moldes auxiliavam essa fabricação, facilitando o processo. Ainda que grande parte das coleções relacionadas ao Chancai sejam compostas por cerâmicas, o que mais impressiona são os tecidos. A variedade de técnicas aplicadas na confecção e a qualidade do material impressionam. As cores vivas destacam a sua decoração. A coleção mais ampla de tecidos Chancai encontra-se no Museu Têxtil Pré-Colombiano, no Peru. Essa coleção foi estudada por Amano, um dos principais pesquisadores do tema.
Além das cerâmicas e tecidos, o Chancai fabricava esculturas e utensílios em madeira. Essas esculturas estariam associadas às suas crenças. Muitas delas foram encontradas em sepultamentos, indicando a sua importância. Essa é uma máscara em madeira, utilizada em rituais funerários. O seu globo ocular é representado por uma concha, muito característico. Ele possui na parte inferior um suporte, ajudando no manuseio desse objeto. A madeira também foi utilizada para a confecção de agulhas, importante item na confecção de tecidos. O acervo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro conta com um valioso acervo da cultura Chancai, constituído de tecidos, cerâmicas e esculturas. Eu sou Paulo Seda, professor do Departamento de Arqueologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, nesse momento, ou atualmente, curador da coleção de peças peruanas que está abrigada dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ. Essa coleção foi trazida há algum tempo para cá, para a UERJ, por um antigo professor do Departamento de História e que era professor de História da América. Esse professor viveu no Peru durante um certo tempo, com atividades inclusive culturais, e quando veio para o Brasil ele trouxe uma grande coleção de peças e que ficaram abrigadas na universidade. Essa coleção é formada principalmente por cerâmicas das mais diversas culturas peruanas, tanto do altiplano quanto do litoral, de várias épocas. Mas além da cerâmica, que é o principal da coleção, essa coleção também abriga exemplares de tecelagem, exemplares de madeira, exemplares de metal, exemplares de rocha, o lítico, e exemplares também em madeira, como já falei, e outros, e couro também, Existem 2 sandalinhas de couro nessa coleção, que são uma das coisas mais preciosas que eu acho que há nessa coleção. 90% das peças da coleção são originais e 10% são réplicas. Algumas das culturas que estão representadas na coleção são basicamente réplicas, como é o caso, por exemplo, da cerâmica Moche, que praticamente tudo é réplica. Mas outras, como a Chancai, como a Chimu, são fundamentalmente peças originais. Essas peças têm uma história dentro da universidade já de algum tempo, como eu falei. Elas já estiveram em um lugar, inclusive, privilegiado para serem expostas, mas depois, por razões de espaço físico, de remanejamento de espaço físico, elas foram recolhidas para dentro de um armário muito feio, a gente pode dizer assim, em que ninguém via essas peças. E quando eu assumi a curadoria dessa coleção, junto com a professora Maria Tereza Turíbio, na época nós dois éramos professores do Departamento de História, nós resolvemos fazer um armário em que parte dessa coleção pudesse ficar exposta. Esse armário hoje ele está localizado na sala 9025, no bloco A, aqui do IFCH, e ele é um armário com 2 portas de vidro, onde boa parte das peças ficam expostas para as pessoas poderem apreciar a coleção. A ideia é que, na verdade, em algum momento se consiga um lugar mais nobre para essa coleção, para esse armário ficar exposto. Nem tudo da coleção fica exposto, A parte de tecido, por exemplo, quando nós pegamos a coleção para fazer a curadoria, ele estava muito prejudicado, porque o tecido ele tem que ser guardado aberto, ele tem que ser maleável, ele não pode ficar ressecado, porque ele começa a quebrar. E ele estava guardado em condições muito ruins. Foi feito, no caso dos tecidos, foi feito um trabalho com alunos, foi uma coisa muito interessante,
porque nós dávamos disciplinas eletivas justamente sobre a coleção, né, explicando para os alunos a origem da coleção, as culturas que estão representadas, e ao mesmo tempo os alunos trabalhavam na conservação, na curadoria desse material. No caso dos tecidos, nós trouxemos especialistas que nos ajudaram e houve toda uma reidratação dos tecidos e uma nova embalagem para esses tecidos para que eles fossem guardados, para que eles fossem conservados. Os tecidos não estão guardados dentro do armário, não estão expostos, apenas uma pequena faixa, né, que estava dentro de um quadro, estava emoldurada, ela permaneceu assim para que se tenha ideia de como estava guardada essa coleção, mas para guardar a parte de tecido, a coleção de tecido, nós conseguimos 2 mapotecas, né? Para quem não sabe o que são mapotecas são armários, gaveteiros, com gavetas rasas, mas ao mesmo tempo largas, e que a gente pode guardar então as coisas abertas ali dentro. Então elas ficam guardadas dentro desse gaveteiro, dentro dessas 2 mapotecas, para ficarem protegidas da luz, etc. e tal. No caso da cerâmica, nós também fizemos uma curadoria muito grande, né, quando assumimos a coleção. Por quê? Porque parte da cerâmica precisava ser limpa, uma outra parte precisava ter um certo restauro, mas principalmente haviam peças que estavam colocadas em suportes de metal, o que não é aconselhável, o que não é recomendável, porque pode arranhar, pode trazer marcas para a cerâmica. Nós mantivemos a cerâmica nesse suporte, mas desde aquele momento a gente passou a ter o cuidado de forrar, né, toda a parte do metal que toca na cerâmica, a gente passou a forrar com silicone. A gente bota uma camada de silicone para proteger exatamente a cerâmica que está colocada ali. Essa cerâmica, toda essa coleção, como eu já falei, ela precisa constantemente ficar sendo manuseada, ficar sendo trabalhada, ficar sendo protegida, né? Porque o grande segredo da proteção dos materiais arqueológicos é o local onde ele está conservado, onde ele está depositado. A partir do momento que você tira do local original, você começa a causar um monte de problemas a esse material. Mas ele hoje está guardado dentro de uma sala que é bastante seca, sem luz direta, e todas essas peças que são mais frágeis estão protegidas. Como eu falei, são várias culturas e essa coleção já passou por várias etapas, né? Já houve um momento em que ela tinha um local um tanto especial para ser exposta, e depois isso acabou, mas após isso ela já teve pelo menos um momento de exposição aqui dentro da UERJ, lá na Coarte, durante uma das reuniões do Congresso do Núcleo de Estudo das Américas. Uma das atividades do Congresso foi exatamente a organização dessa exposição, e que aí foram expostas cerâmicas, foram expostos objetos em madeira, em metal e até mesmo em tecido. São várias culturas, e uma das culturas mais significativas, que apresenta maior quantidade de peças, é a cultura Chancay. A cultura Chancay é uma cultura da costa central do Peru, que floresceu entre 1000 e 1400 anos atrás, mais ou menos. É uma cultura pré-incaica, né, que depois foi absorvida pela expansão do Império Inca, e que é uma cultura que se caracteriza sobretudo por uma cerâmica, né, de cor creme, onde depois se fazia uma pintura preta ou marrom sobre esse creme, e retratando diversas coisas. São muito comuns, por exemplo, nós temos isso na coleção, representações de figuras, de bonecos, tanto feminino quanto masculino, algumas figurinhas que lembram ídolos também, né, em tamanhos diferentes, e sobretudo, né, essas cerâmicas, esses bonecos, eles são muito interessantes porque não eram apenas os traços humanos que eram representados nessas figuras. Eram representados também uma série de detalhes ligados à indumentária e adornos dessas que provavelmente a população utilizava. Então, por exemplo, nós temos algumas figuras de cerâmica que estão representadas usando um tipo de manto,
usando adornos auriculares, usando adornos na cabeça e, principalmente, isso é muito característico da cerâmica Chancai, uma série de desenhos que remetem à ideia de que seriam pinturas corporais, né? Além desses bonecos, existem também representações de animais, como lhamas, existem representações de vasos mais alongados, que não têm forma humana, mas em que eram colocados, eram desenhados aspectos de rostos nesses vasos, e também uma parte de tecelagem, né, ligada à cultura Chancai. E duas peças que se destacam bastante, uma peça, na verdade, que se destaca muito na coleção, que é uma máscara de madeira, ainda com conchas no lugar dos olhos, e que, segundo as informações, normalmente essas máscaras acompanhavam múmias Chancai, né? Mumificações naturais por conta do deserto, do litoral peruano, etc. e tal. Nós não temos as múmias, mas nós temos ali representado uma dessas máscaras. Além de mais duas figuras, duas estatuetas em madeira também, que estão conservadas, estão preservadas ali. Portanto, é uma cultura riquíssima, é uma coleção riquíssima, uma coleção bastante diversificada, uma coleção que tem um caráter didático muito grande. A gente tem usado didaticamente essa coleção. Um grande sonho nosso é que um dia tudo isso esteja documentado fotograficamente e a gente crie, associado ao site do Departamento de Arqueologia daqui da universidade, a gente cria um museu virtual em que as pessoas possam conhecer toda essa coleção através do site. O que elimina, né, toda a questão de você ter que vir visitar, ter que vir olhar a coleção de perto. Mas também sonhamos em um momento em que essa coleção, ou pelo menos esse armário, onde essa coleção de cerâmica está guardada, venha a ter um lugar mais nobre dentro dessa universidade e que possa ser visto por muito mais gente. Essa coleção, ela hoje está cadastrada no Departamento Cultural da universidade e, portanto, ela faz parte, de fato, do acervo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.